Abertura. Em fundo azul, encontro marcado. Belo Horizonte se tornou a capital da Justiça Eleitoral neste mês de abril, quando reuniu aqui Foco no apresentador Orion Teixeira. Tribunais regionais eleitorais de todo o país. Como eles estão se preparando para as eleições municipais deste ano? Quais são os principais desafios? Esses são os principais temas de hoje do nosso podcast Encontro Marcado, numa parceria com a Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui 3 convidados especiais. A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, desembargadora Vanderlei Terezinha Kubiak. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, desembargador João Lages, e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Silmar Fernandes. Obrigado a todos pela presença, um prazer recebê-los aqui em nosso programa. E a você que nos acompanha, a favor, inscrever-se no nosso canal e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Silmar, os presidentes, então, dos TRS de todo o país participaram desse chamado aí 84º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil, COPTREL. Qual que é o papel desse colegiado nessa dinâmica do sistema de justiça eleitoral do país? Pois não, Orion. Foco no desembargador Silmar Fernandes, presidente do Tribunal Regional de São Paulo. Só desculpe que eu estou um pouco afônico. Mas, começando, qual é a importância? É fundamental, Orion. Os 27 tribunais regionais eleitorais, cada um tem a sua atuação, sua esfera de competência, para que o seu ouvinte, o seu telespectador, saiba como funciona. Cada tribunal tem a sua competência. Só que, às vezes, cada um julga de uma maneira, isso é na parte jurisdicional. Agora, na parte administrativa, muitos tribunais têm desenvolvido plataformas, softwares, e esses encontros facilitam o caminho entre nós. Nós nos encontramos num evento como esse, além do agradável cafezinho, da água, do bate-papo com os amigos. Como está sendo no seu tribunal? Olha, desenvolvemos ali um robozinho que está separando documentos na prestação de contas. No seu tribunal, como funciona? Ah, nós descobrimos aquele outro. No seu não é assim? Não. Aí você fica pensando, puxa vida, que grande ideia, e por que eu não usei ainda? Eu sou de São Paulo, eu vou fazer aqui meu merchandising, né? É o maior tribunal eleitoral do país, e se é do país, é do mundo. Porque saibam seus ouvintes, seus telespectadores, que esse ramo da justiça especializada não existe não são todos os países do mundo que possuem uma justiça especializada. Com esse mesmo know-how, expertise. Com esse mesmo know-how, expertise. E aqui nós somos um ramo do Poder Judiciário que cuida das eleições, porque é a garantia do cidadão. Nós somos um Estado democrático de direito, e justamente quem zela por isso é esse ramo especializado do Poder Judiciário que decide essas questões, que aceita a candidatura, verifica se o cidadão pode concorrer, se ele é elegível, se não é. Depois ele tem que prestar contas durante o período de campanha, desde o vereador, eu sempre brinco, desde o vereador de Chopotó, do Mato Adentro, até o presidente da República. Ele tem que apresentar 3 prestações de contas do dinheiro que ele gasta, que é um dinheiro público, é o dinheiro nosso. E ele tem que prestar contas. Mas voltando, eu digo que é um ramo especializado que muitos países não adotam. Os Estados Unidos, por exemplo, não é um ramo do judiciário. É o executivo que faz as eleições lá. Então, se o Tribunal de São Paulo é o maior do país, com certeza é o maior do mundo. Eu tenho certeza também que o Rio Grande do Sul é bastante vocacionado, doutora Vanderlei. Foco no apresentador Orion Teixeira. Permite, então, essa troca de experiências, esse intercâmbio. Como é que isso aí pode contribuir para o aperfeiçoamento das práticas judiciais eleitorais em cada estado e no país como um todo? Pois bem, Orion, agradeço a participação nesse programa. Prazer, nosso. Foco na desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia, presidente do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul. Porque a justiça eleitoral ela tem esse caráter de estarem constantemente aprimorando os seus quadros, inclusive a urna eletrônica, ela sofre sempre o escrutínio da sociedade e de várias instituições, e sempre se busca aperfeiçoar o serviço da justiça eleitoral para que o nosso cidadão e cidadã tenha cada vez mais confiança no nosso trabalho e a segurança de que vai poder escolher o seu candidato com toda a tranquilidade, com toda a transparência, que ela chegue lá na sua sessão eleitoral, que ela possa votar
com toda a tranquilidade naquele candidato que ela realmente escolheu. Então, esses encontros nos possibilitam, como falou o colega Silmar, uma troca de experiências que enriquece o nosso trabalho e aperfeiçoa a justiça eleitoral. Muito bem. Doutor João Lages, presidente, então, do Tribunal Regional Eleitoral, lá do nosso Amapá. Ficou para o senhor o seguinte desafio aqui. Quais são os principais Foco no apresentador Orion Teixeira. Das eleições deste ano, na avaliação do senhor, para garantir aí eleições seguras, transparentes, né? E também legítimas, né? Como a doutora Modeli falou há pouco, né? Exato. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, Orion, te agradecer. Foco no desembargador João Lages, presidente do TRE te Amapá. parabenizar, porque você trouxe aqui para o estúdio os extremos. Silmar é o presidente do maior colégio eleitoral do Brasil. Eu sou o presidente do menor colégio eleitoral do Brasil. Por outro lado, eu sou presidente do Amapá, onde o extremo do Brasil é lá do Oiapoque. Nós dizemos que o Brasil começa por lá. E você trouxe a Terezinha, que é do Rio Grande do Sul. Então, estão aqui os pontos extremos do Brasil. E o desafio, Orion, é exatamente diminuído por encontros como esse. Não apenas, como falou Silmar e Terezinha, a respeito de troca, de intercâmbio de ideias, de práticas, de boas práticas. Para você ter, eu faço a eleição no meio da floresta amazônica, na parte setentrional do Brasil. E ali, nos debates, no convívio com os colegas nesses dias, o Ceará copiou uma ideia nossa que para fazer uma transmissão de uma audiência pública de dentro da mata, numa aldeia indígena que nós trabalhamos lá, nós utilizamos aquelas antenas do Starlink. E o Ceará copiou essa ideia, quer dizer, para você ver como é importante esse nosso intercâmbio. Fora isso, e aí dá muita segurança para nós, que somos os gestores máximos de nossas instituições, trocar ideia também a respeito da legislação, do comando do Tribunal Superior Eleitoral para todo o Brasil. Afinal de contas, o nosso país é um país continental. E o que se espera, a Justiça Eleitoral espera, é a aplicação unitária, em conjunto, por todos nós, de uma mesma legislação. Muito bem. Doutor Silmar, antes os desafios de uma eleição era a questão da propaganda, regulação da propaganda, do poder econômico, poder Foco no político, apresentador né, Orion Teixeira. Agora parece que os desafios foram para o mundo digital, das tecnologias. É isso mesmo? Sim, nós estamos caminhando, como a sociedade, como a humanidade caminha. A tecnologia ela vem para o bem e vem para o mal. Ela serve das duas maneiras. Foco no desembargador Silmar Fernandes. O que muito se comenta, nós começamos fake news. Fake news em 2018 já tinha, 2020, nas últimas eleições de 2022. Agora o que se discute é que, na verdade, nós teremos a influência da inteligência digital, a inteligência artificial. Essa inteligência artificial, ela pode nos ajudar a dinamizar o nosso serviço, a separar documentos, a verificar condições em processos, uma série de coisas. Mas tem o lado ruim. Esse lado ruim, o TSE já se preocupou com isso. A sua audiência, que é uma audiência qualificada, sabe muito bem que nós temos uma lei das fake news que ainda está parada no Congresso e não foi regulamentada. Então, na falta de lei, o TSE já largou na frente e agora, em março, nós tivemos a publicação de resoluções. E nessas resoluções, uma das preocupações é justamente determinar que as as big techs, digamos assim, sabendo de uma notícia fraudulenta, de uma fake news, que seja montada, inclusive, pela inteligência artificial, ela tem que ser logo retirada, ou tem que ser avisada que é inteligência artificial, ou tem que ser logo retirada. E eu confio que as Big Techs vão nos colaborar. Então, eu não me preocupo com elas, eu me preocupo com a raia miúda, Orion. Aquele cidadão que lá no fundo da sua casa, com um computadorzinho na mão, ele vai lá na web e transforma deepfake e isso é divulgado. Eu, como sou professor de Direito Penal, e esse exemplo o ministro Alexandre Moraes usa, eu usava nas minhas primeiras aulas há 30 anos atrás, eu já dizia, a notícia falsa é a mesma coisa que subir num prédio e soltar um travesseiro de penas. A hora que aquilo se esparrama, é mentira, aí você tem que descer e começar a pegar uma pena por pena. O estrago já está feito. Então, a nossa missão na Justiça Eleitoral é tentar coibir, impedir que essa notícia falsa seja divulgada. E as empresas de tecnologia têm como nos ajudar e eu conto com isso.
Doutora Wanderley, quais são os segredos da Justiça Foco no Eleitoral que a tornam apresentador tão Orion Teixeira. exemplar, ágil e até mesmo de repercussão internacional? Mas isso que o doutor Silmar disse realmente é um desafio muito forte de tentar tomar uma providência imediata, ágil, quando realmente esse estrago for feito numa tecnologia, por exemplo. O grande segredo do êxito do trabalho da Justiça Eleitoral é o seu quadro Foco na de servidores, desembargadora que é extremamente Wanderley Terezinha. comprometido com a função que exerce, são pessoas abnegadas, e também todo o apoio que nós temos da sociedade, porque temos mesários e mesárias que atuam, né, em todas as eleições e que garantem que o processo democrático ocorra e que o eleitor possa votar. E nessa questão das fake news, inteligência artificial, né, a notícia que eventualmente pode causar um descrédito em relação a algum candidato, isso realmente nos preocupa. Porque, como o colega Silmar falou, depois que se noticia uma notícia falsa que compromete a imagem de uma pessoa, dificilmente isso será revertido, principalmente num curto espaço de tempo, que é o da propaganda eleitoral. Então, há esse filtro que as plataformas são obrigadas a fazer por força da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, em matéria eleitoral, especificamente, que é a competência do TSE em normatizar, que elas serão obrigadas a fazer um filtro prévio e não publicar, não divulgar notícias que tenham discurso de ódio, que causem alguma demérito, assim, demérito a algum candidato em termos de racismo, homofobia, todos esses preconceitos e o próprio descrédito do sistema eleitoral. Essas plataformas estão obrigadas, por força da resolução, a fazer esse filtro prévio, sob pena de responsabilidade civil e até, eventualmente, responsabilidade penal, se identificados, né, os autores. E o que passar desse filtro, então, cabe aos interessados, aos prejudicados, buscar os meios legais, o Ministério Público, pedir direito de resposta. Então, há uma série de mecanismos que estão sendo pensados já previamente para inibir ou, pelo menos, diminuir a incidência dessas fake news, da desinformação no próprio sistema eleitoral. Doutor João, a doutora Wanderley falou, o doutor Silmar também comentou sobre o estrago que pode acontecer. Foco no apresentador Orion Teixeira. Informação que estragando a reputação das pessoas aí. Isso até um pouco tempo atrás não era digital, mas havia aqueles jornais apócrifos, né, que surgiam na madrugada, às vésperas da eleição. Não é isso? Já acabou? Imagina, deve ter bem pouco tempo. Eu lembro um caso que nós tivemos no Amapá. Foco no desembargador João Lages. Era assim, tinha um candidato que era do Partido 40 e ele mudou de partido naquela janela que abriu. E ele era conhecido já como o João 40. Quando ele mudou para o 13, o candidato do outro partido, que era João, ele pegou esse slogan e ele fez o diabinho. Votem no João 40. E a Justiça Eleitoral teve um trabalho enorme naquela época para combater esse tipo de informação através dos jornalistas. Nós fazíamos as entrevistas coletivas com todo mundo e pedíamos, ameaçando inclusive a fechar a rádio se não fosse tirado do ar esse tipo de manipulação eleitoral. Mas hoje a coisa está muito mais sofisticada. Não apenas na fake news, nós temos hoje a grande preocupação também da Justiça Eleitoral é a deepfake. Aquela situação em que se filma alguém e essa pessoa ela aparece falando como se fosse falando um outro discurso que ela não defende. Eu quero garantir a todos e a todas que nos assistem. A Justiça Eleitoral, e aí esse encontro, Orion, foi muito importante, todos nós presidentes, aqui à véspera já do início do processo, que começa a partir de amanhã, quando fechar realmente essa janela de transferência de partidos, eu quero garantir a todos que a percepção que nós temos reunidos, nós estamos absolutamente preparados para conduzir um pleito eleitoral com segurança, prevalecendo a vontade soberana do eleitor, sem nenhuma influência de notícia falsa. Vai dar trabalho, nós temos a consciência disso, mas nós temos na ponta juízes, promotores eleitorais e temos uma gama de servidores, de mesários, como falou a Terezinha, e uma gama de pessoas que realmente estão conosco para fazer a coisa acontecer. Será a eleição mais difícil dos últimos anos. Nós todos temos esse conhecimento e esse pé no chão de que uma eleição municipal ela é muito mais difícil que uma eleição geral.
Aliás, o TSE também tem isso. Mas a sensação que nós temos depois de encerrar esse nosso 84º Copitrel é a certeza de que estamos absolutamente preparados. Muito bem. Doutor Silmar, apesar de toda essa preparação, por mais que ela ocorra, a velocidade com que as transformações Foco no apresentador Orion Teixeira. São muito mais rápidas, muito maiores, e muitas vezes não dá para antever o que vem aí, o que será essa eleição deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral já conseguiu caracterizar o que vem a ser exatamente o alcance e a influência da inteligência artificial? É algo novo, Orion. Nós estamos ainda engatinhando a respeito disso. Como tudo que vem de novidade, nós temos que ter um certo tempo para nos adaptarmos. No meu tribunal... Foco no desembargador Silmar Fernandes. Informática, e nós temos pessoas gabaritadas que estão estudando a respeito disso. A desembargadora Terezinha falou, o Vanderlei Terezinha, o desembargador João também falou. Da mesma forma, nós temos técnicos muito bem preparados. É uma coisa que eu tenho orgulho da Justiça Eleitoral, é que todos os servidores são concursados, eles são preparados, são técnicos e estão acostumados. Veja o seu eleitor, nós fazemos eleições a cada 2 anos. Todos nós estamos acostumados com isso, nós temos expertise. E, de novo, a inteligência artificial, ela pode trazer uma notícia falsa, mas a notícia falsa é tão antiga quanto a invenção da roda. Eu não gosto de dar exemplo, mas o João também deu um exemplo, eu vou dar outro. É que quando a gente dá exemplo, até acaba criando uma sugestão. Mas o eleitor é inteligente e eu peço que ele nos ajude. Recebeu uma notícia, analise antes de passar. Porque o grande problema das notícias falsas, seja da época antiga, seja agora a inteligência artificial, é receber uma informação que você olha e fica espantado. Olha, meu Deus, eu preciso mandar isso aqui para minha tia, para minha avó, para o meu tio, para o grupo da família. Pense antes de fazer isso. Em 2016, eu estava na Corte Eleitoral como juiz. Em uma cidade grande do interior de São Paulo, um candidato já estava disparado na frente para ser eleito prefeito. A eleição era no domingo. Na sexta-feira, nos grupos de WhatsApp, alguém colocou lá: fulano de tal, o primeiro candidato ao prefeito, que era o líder, ele é pedófilo. Isso se esparramou no WhatsApp da cidade de tal maneira que ele perdeu a eleição. Depois ficou provado que ele nunca teve nenhum envolvimento com pedofilia. Só que aí, de novo, a história do travesseiro já foi jogado as penas ao ar. Como é que a gente vai recolher? Ele perdeu a eleição, não se anula a eleição porque ele foi vítima de uma fake news. Então, de novo, pense, analise. Temos o Fato e Boato, temos vários canais de checagem. Analise alguma coisa antes de passar para frente, por favor. Doutora Vanderlei, essa renovação constante aí das eleições, né? Isso também influencia... Foco no apresentador Orion Teixeira. A jurisprudência eleitoral, a maneira de atuar dos tribunais? A cada 2 anos nós temos esse desafio. Mas a jurisprudência... Foco na desembargadora Vanderlei Terezinha. Algumas questões que ajudam os tribunais a orientar também os seus juízes e o direcionamento das eleições. Né? Mas voltando ao tema da inteligência artificial, acho que é importante a gente esclarecer que não é proibida. Não está proibido o uso da inteligência artificial nas campanhas eleitorais. O que se proíbe é o abuso, é o uso indevido desses meios, é a utilização do poder econômico ou político ou indevido dos meios de comunicação, porque as plataformas também são meios de comunicação. Então, aí entra a questão humana, como bem colocou o colega Silmar, né? Que a inteligência artificial o uso não está proibido, mas o que a Justiça Eleitoral não vai permitir é o uso indevido, o abuso, os discursos de ódio, né? A desconstrução do próprio sistema eleitoral, discursos antidemocráticos, e isso é que não se permite. O mau uso. O mau uso da inteligência artificial, porque ela pode vir, inclusive, a auxiliar nas campanhas. Até um sistema de busca no Google é uma inteligência artificial. Exatamente. Né? Foco no apresentador Orion Teixeira. Esse controle a respeito de trazer de uma forma que seja justa e equilibrada. Foco na desembargadora Vanderlei Terezinha. E essa orientação é nacional ou cada tribunal estadual faz da sua forma? É uma orientação nacional, seguindo as diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral, com base nas suas resoluções e na jurisprudência já consolidada, com base nas eleições anteriores.
Outro desafio que nós temos, doutor João, é a questão do gênero, né? É quase sempre... Foco no apresentador Orian Teixeira. No Amapá, aqui pelo menos mais de 30 vereadores perderam o mandato, foram cassados em função do não cumprimento daquela cota de gênero, 30% das vagas para as mulheres. Alguns até abusaram fazendo candidaturas laranjas, né? Como é que é a experiência lá e como é que o senhor acha que isso pode ser daqui para frente mais fiscalizado? Bom, em primeiro lugar, é bom tocar nesse tema de cotas, que é um tema antigo. Desde 2006, a lei brasileira... Foco no desembargador João Lages. Aliás, impôs aos partidos políticos a observância da cota. E nós acabamos daqui de 2006, estamos em 2024, e agora, no final do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral, através de decisões paradigmáticas do ministro Benedito e também do presidente, nosso presidente, né, o ministro Alexandre de Moraes, estabeleceu critérios. E há 3 dias atrás eu fiz cumprir decisões do TSE, mandando diplomar um candidato que ele foi preterido por conta de cota. Então o Ministério Público entrou com a ação eleitoral, era uma AIME, e ficou bem provado que houve um desrespeito, né, à situação do gênero naquele partido, e o partido perdeu os candidatos. Tivemos que fazer a totalização e realmente, segunda-feira agora, assumiu o outro vereador. Uhum. Isso mostra o quanto, primeiro, os partidos políticos e aqueles que se aventuram em disputar uma eleição tenham que ter essa preocupação. Porque não basta ter apenas uma lei que tenha cota, é preciso que tenha um olhar jurídico, um olhar contábil do partido para algumas pessoas que às vezes nem têm condições. Imagina, eu sou presidente do Tribunal do Amapá, eu tenho lá uma cidade chamada Vitória do Jari, que a população é pequena. É claro que a cota de gênero ali, ela tem que ser acompanhada. A Justiça Eleitoral tem que dar o apoio, mas principalmente o partido. Não pode pegar e apenas preencher números e lançar um registro de candidatura sem olhar para essa questão, que é uma questão que a própria classe política nos impôs, essa cota de gênero. Mas é bom dizer que esse assunto também ele vem muito forte com outros que o TSE tem mostrado nos últimos 2 anos, pelo menos, uma mudança de jurisprudência e mostrando a todos o que é que se espera de nós nesse próximo pleito. Questão de prestação de contas. É inadmissível que um candidato pegue dinheiro público e não preste contas devido. Nós temos aqui dinheiro público envolvido em campanha. É inadmissível a questão de cota. É inadmissível, por exemplo, deixar de fora de uma eleição as minorias. Por exemplo, lá nós temos a questão indígena. A Amazônia, nós estamos acompanhando com muita tristeza. A Amazônia está sendo pulverizada. Roraima, vimos há 2 dias atrás, nós estamos em pleno inverno amazônico, era para estar chovendo lá como chove aqui em Minas Gerais, né, nesse período, e não está chovendo, está seco, está queimando tudo. Quem cuida é o indígena. É a nossa preocupação de inserir essas pessoas, essas minorias, no seu contexto, para que eles possam não apenas ter direitos, mas também eles possam contribuir com o Brasil para o acompanhamento e não deixar o Brasil se deteriorar. É isso que se espera de todos nós. Muito bem. Aliás, doutor Silmar, o senhor também tem um projeto de inclusão lá envolvendo indígenas. Foco no apresentador Orian Teixeira. É importante essa participação. O que falta para que os indígenas possam também se manifestar de maneira correta eleitoralmente? Muito importante. Nós temos esse trabalho também, esse projeto de inclusão das comunidades mais distantes, das comunidades. Foco no desembargador Silmar Fernandes. Isso era um projeto temporário, virou permanente. Inclusive, você mencionou, você está bem informado. A questão de 15 dias atrás, eu estive numa tribo indígena perto de Bauru. E nós levamos, quando nós vamos até lá, dentro desse nosso serviço, desse projeto de inclusão, quando nós comparecemos ao local, nós levamos o poupa-tempo, levamos a Advocacia Geral da União, levamos o cartório, registro civil, e lá o cidadão ele pode já tirar o seu título de eleitor, porque ele vai fazer a certidão de nascimento, o registro geral, em seguida já dá o título de eleitor, e isso transforma uma pessoa que estava alijada do processo eleitoral em cidadão, porque ele era uma pessoa natural, mas não era um cidadão, não podia votar nem ser votado. Agora ele consegue
votar. Então, nós temos esse projeto também, e isso é muito importante. Muito bom. Doutor João, você queria fazer algum comentário? Queria dizer que Silmar e eu gostamos muito de pescar. E pegando esse gancho, é dizer que da importância Foco no desembargador dessa João inclusão Lages. dos povos indígenas, pessoal. Não apenas para que eles exerçam o direito. Vejam, no Amapá nós temos um rio que passa dentro de uma reserva. Essa parte do rio que passa nessa reserva, você vê o rio com vida, você vê peixe, porque o índio cuida dali. É o habitat dele. Quando você passa para outra, fora da reserva, no mesmo rio, você não vê mais isso. Então, quando você inclui o indígena, não apenas para ter os direitos de votar e também ser votado, nós estamos permitindo, porque o Brasil não tem condições de fiscalizar, por exemplo, toda a Amazônia. Nós estamos permitindo que esses povos originários, eles cuidem junto conosco de um patrimônio que é, para mim, a meu ver, da humanidade. Doutora Vanderlei, nós tivemos recentemente, então, aquele registro dos 60 anos. Foco no apresentador Orion Teixeira. A importância que a Justiça Eleitoral teve recentemente e sempre teve na defesa da democracia e do Estado de Direito. A senhora conduz um projeto interessante lá no Rio Grande do Sul sobre audiências públicas, chamado Diálogos com a Sociedade, Urna Eletrônica e Eleições 2024. Qual que é o objetivo e a importância desse projeto? É um projeto importante. Foco na desembargadora Vanderlei Terezinha. Justiça eleitoral com a sociedade. Então, nós realizamos recentemente esse evento, que chamamos de Diálogos com a Sociedade, e abrimos as portas do tribunal para que todos aqueles que quisessem nos questionar a respeito do sistema de votação, das urnas eletrônicas, enfim, qualquer pergunta que quisesse fazer a respeito da justiça eleitoral, e montamos ali uma mesa de diálogo com nossos técnicos, com a administração do tribunal, para responder todas essas questões como um processo de transparência, porque eu acho que uma das obrigações da justiça eleitoral é mostrar que nós não temos nada a esconder, né? Nós somos uma justiça transparente e o nosso foco realmente é a defesa e o fortalecimento da democracia. E nada mais do que fazer isso na prática, abrindo as portas do tribunal e oferecendo espaço para todo e qualquer cidadão ou instituição, instituições públicas, privadas, que fossem lá nos questionar. E foi um evento muito bom, muito relevante, nos permitiu realmente um diálogo com todos que nos procuraram ali, tiramos dúvidas, esclarecemos pontos importantes e podemos também dar o nosso recado. E um dos recados que eu acho que é importante dar é justamente voltar à questão das cotas, porque as mulheres, elas são maioria do eleitorado. 51%? Exatamente. No Brasil, elas são 53% do eleitorado, mas esta maioria não se reflete no resultado das urnas. Então, é um questionamento que se tem que fazer. Não é? Por quê? Essa política da reserva de cotas não tem funcionado? O que tem acontecido? Por que essas mulheres não procuram se colocar em cargos de liderança, né? Lançar suas candidaturas, como foi trazido aqui, a questão das candidaturas laranja? Isso é um problema, porque às vezes as mulheres elas nem sabem, elas não sabem da responsabilidade que é colocar seu nome numa chapa para concorrer a uma eleição. Então, elas são, às vezes, induzidas a ceder seus nomes, não recebem apoio, algumas se desencantam com aquilo ali, sequer fazem campanha, e nem sempre elas estão de má fé. Na maioria das vezes, elas estão de boa fé. Interromper, mas como é que você acha que as mulheres podem ser mais incentivadas? Foco no apresentador Orion Teixeira. Da política, por exemplo, diante de todo o contexto que a gente fala aí de participação política ou não, de corrupção, de dificuldades, estruturas machistas, mas a senhora acha que também a questão da jornada dupla, tripla que envolve a vida da mulher dificulta a participação dela? Eu acho que são vários fatores. Tá? Tem essa questão da jornada dupla e tripla, mas também tem Foco na desembargadora Vanderlei Terezinha. Que já começa, penso eu, nos próprios partidos políticos, de usarem as cotas de gênero apenas para garantir a candidatura daqueles que são representantes do partido. Né? Então, começa daí já, a pouca valorização dos próprios partidos políticos nas candidaturas femininas.
A falta de incentivo também nas campanhas, porque às vezes elas não recebem recursos, ou se recebem, acabam desviando esses recursos para candidaturas masculinas, e depois, como são recursos que vêm de dinheiro público, elas são obrigadas, inclusive, a devolver para os cofres públicos um dinheiro que elas nem receberam. Né? Então, isso é muito comum. Acho que começa com a conscientização da mulher quando ela se coloca e que é importante ela participar, porque para reverter esse quadro cultural é preciso que as mulheres também, né, se disponham a buscar esses espaços de liderança, mas uma conscientização dos partidos políticos e esse meio político também já se sabe, né? Não estou falando aqui algo empírico, mas já há pesquisas que as mulheres sofrem uma grande violência no meio político. Às vezes, não uma violência física, mas a violência velada, né? Não são ouvidas, não são convidadas para participar de comissões, então ficam alijadas de todo esse processo. Eu acho que é mais uma questão cultural que nós precisamos falar muito e debater muito sobre isso. Daí a importância dessas políticas afirmativas e até transformativas. Foco no apresentador Orion Teixeira. Essa cidadania plena. Como é que o senhor avalia, por exemplo, o eleitorado jovem? Ele está convencido da importância dessa participação política, acredita na democracia, acredita nas urnas, porque as urnas eletrônicas foram tão atacadas, assim como a própria justiça eleitoral. Esse conceito está conseguindo superar isso na mente dos jovens? Eu acredito que sim. O jovem hoje ele é bem informado. Foco no desembargador Silmar Fernandes. Nasce com o smartphone. Então ele tem acesso a todo tipo de informação. E o tribunal tem todo, o TSE e os tribunais regionais têm feito uma campanha para trazer o jovem para a sua função de cidadão. Então eu acho que eles são importantes, eles são esclarecidos, ajudam, são cidadãos e, embora seja facultativo a eles, eles devem votar e exercer a sua cidadania. E se me permite apenas voltar à história da cota, como eu falei agora há pouco a respeito do eleitor, que peço ajuda do eleitor que não divulgue informação sem antes checar, eu peço às mulheres também que dentro dessa política afirmativa não assine qualquer ficha de filiação que o seu amigo, seu compadre joga na sua frente. O que é isso aí? É só para filiar o partido. E essa filiação ao partido você vai acabar sendo candidata, você nem sabe que você é candidata, depois você vai ficar inelegível, vai ter que devolver um dinheiro que você não recebeu, e essa é a fraude, a cota de gênero que muito acontece. Essa política afirmativa, ela tem que ter a ideia. No Brasil temos leis que pegam, leis que não pegam. Algumas precisam de ajuste. Essa é uma lei maravilhosa, porque permite que a mulher, estimula que a mulher tenha uma participação política. Como você mesmo disse, é 51% da população e pouca representatividade na política. Então, eu acho que essa lei devia ser adaptada. Falou, olha, descobriu a fraude de gênero, vamos punir o dirigente partidário que fez essa fraude. Sim. Hoje a lei pune a candidata e derruba todo o DRAP, que nós falamos que é a lista dos candidatos daquele partido. Então, às vezes, uma pessoa inocente acaba pagando por essa fraude. Sim. E o dirigente que, não, isso aqui não é nada, pode assinar que não vai dar em nada, ele não é punido. Devia, sim, o dirigente partidário ser punido. Essa tese já foi levada ao TSE, não vingou, mas, por lei, seria uma forma de punir. E, além das cotas, também avançou um pouco mais essa fiscalização, a regularização. Foco no apresentador Orion Teixeira. Percentual, uma cota do recurso partidário, do fundo, para essas candidaturas que não recebiam esses recursos. Sim, também. Essa também é uma forma de estimular. Evitar ter esse desvio para outros. Foco no desembargador Silmar Fernandes. Sobre esse assunto, me permite uma complementação que eu acho que é importante também, acho que muito bem colocado aqui pelo colega Silmar. A Foco na desembargadora nem sempre a mulher, Vanderlei Terezinha. Ela, deliberadamente está ali para preencher a cota de gênero. Né? Às vezes, há situações, e até vou trazer um exemplo também, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, de uma comunidade indígena, que nós temos também, embora não sejam tantas quanto na Amazônia, mas temos algumas comunidades indígenas, e nessa comunidade, 2 moças resolveram se candidatar a vereadoras, e elas foram impedidas de fazer campanha, porque o partido delas era contrário ao partido do cacique. Então, sob pena de serem excluídas da aldeia. Né? Então, o que acontece? Primeiro, a violência elas sofreram na própria comunidade. Né? Se candidataram, não puderam fazer campanha, senão elas seriam expulsas da aldeia. Segundo, a violência. Como elas não fizeram votos, né? Ou elas foram processadas. Né?
Então, uma lei que é para proteger as mulheres acaba penalizando as próprias mulheres. Então, é algo também que muito importante isso que o Silmar trouxe, porque nós precisamos aprimorar isso. Porque nem sempre o Foco fato na da mulher desembargadora estar ali Vanderlei naquela chapa e Terezinha. não fazer votos significa que ela está ali com uma fraude. Às vezes elas são realmente impedidas de fazer campanha. Tem muita oposição às mulheres na política, né? Doutor João, ainda nessa discussão da inclusão, que eu acho muito importante... Foco no destacar aqui apresentador também, a Oriana questão da Teixeira. população de rua. Como é que o Tribunal do Senhor age nesse sentido? Que tipo de assistência jurídica presta a essas pessoas em situação de rua? E por que eles não participam mais da eleição? Olha, no Amapá nós temos um programa chamado Pop Ju de Rua. Foco no desembargador nós João fizemos Lages. agora esses dias ações não apenas envolvendo o Tribunal de Justiça do Estado, mas também a própria Secretaria de Ação Social e o TRE, tirando os títulos e tirando, logicamente, dando cidadania a essas pessoas que vivem em condições tão indignas. Fazemos a nossa parte. No dia da eleição, nós temos todo um planejamento de transportar esses eleitores, de dar uma alimentação adequada a eles, né, de tentar fazer cumprir aquilo que é tradicional, que nós já fazemos, que é baixar uma lei seca para que o nosso eleitor não fique sem saber o que está votando ou o que está fazendo por conta de ingerir álcool. Então, tem sido uma programação, uma preocupação, um planejamento, e eu acredito que na execução dessas nossas ações, elas possibilitarão os nossos moradores de rua realizarem o voto com a plena consciência do que estão fazendo. É claro que isso é bem pequeno. O meu problema é pequeno. Imagina o problema de São Paulo, junto com o Silmar, perto do meu, que é bem pouco. Eu tenho poucos moradores de rua. Mas a Justiça Eleitoral como um todo, ela trabalha nesse programa, que é um programa do Conselho Nacional de Justiça, que todos nós aderimos. E todos nós, dentro das nossas atribuições, temos feito a nossa parte para tentar dar essa condição a essas pessoas. E é uma população que tem dificuldade de ter os próprios documentos, guardar os documentos na hora que vai votar. Por exemplo, nós mesmos fomos procurando nosso dia de eleitor, onde é que está. Imagina eles, né? Uma situação que eles não têm nem onde guardar os seus pertences, né? Com certeza. Doutor Silmar, nós estamos na reta final da nossa entrevista. Eu gostaria de ouvi-lo nas considerações finais. Foco no apresentador Oriana Teixeira. O resultado desse COPTEL, esse encontro de colégio de presidentes, e a contribuição que ele poderá deixar para as eleições deste ano. Sim. Então, já indo para a reta final, como você disse, sobre o COPTEL, ele... Foco no desembargador Silmar Fernandes. Então, existe há muitas décadas, e ele é muito importante, como eu disse no início. Não é só para a gente bater papo e encontrar os amigos. Isso tem um conteúdo técnico-científico. Nós temos palestrantes falam, pessoas, expertises em cada determinada área, fala sobre a sua experiência, e entre nós, trocamos experiências. Então, isso é uma coisa que existe e sempre existirá, porque é salutar para o nosso ambiente eleitoral. E, na verdade, normalmente, esses órgãos têm os seus... Eu fui presidente do Colégio de Corregedores. Então, o corregedor também, junto com o presidente do TRE, o corregedor tem a função de analisar falhas e administrar, aplica punições, mas também regulamenta o serviço eleitoral. E nós tínhamos o Colégio de Corregedores, onde nós também fazíamos essa mesma conferência, nós também fazíamos o encontro para trocar experiências, e agora no COPTEL também é a mesma forma. Eu acho que isso vai continuar, e o próximo vai ser lá na terra no Amapá, o nosso próximo encontro. Vamos fazer uma nova edição lá de entrevistas. Doutora Vanderlei, por favor. Foco no apresentador Oriana Teixeira. Esse COPTEL está sendo bastante significativo. Foco na desembargadora Vanderlei Terezinha. Mineira, que nos acolhe muito bem aqui. O desembargador Otávio tem sido um anfitrião exemplar, não é? E também porque realmente é uma troca de experiências, e nós tivemos também a presença da ministra Carmen Lúcia, né, que será a futura presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e a participação dela foi muito importante, porque ela já deu todas as diretrizes que nós, tribunais regionais eleitorais, juízes eleitorais, precisamos observar para que as eleições corram da melhor forma possível.
Então, está sendo assim, só tenho a agradecer por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com os colegas aqui em Belo Horizonte esse evento. Muito bem, doutor João. É difícil falar por último, né? Foco no desembargador João Lages. Mas, de fato, é algo que, da minha parte, ficou muito gravado. Primeiro, a hospitalidade mineira, né, a forma como o desembargador Otávio Bocalhin nos recebeu a todos, a forma hospitaleira como o povo daqui nos acolhe. É impressionante como vocês daqui de Minas sabem realmente nos fazer sentir nessa mineiridade, se é que eu posso dizer assim. E destacar esse ponto, né? Foi muito importante a presença da ministra Carmen Lúcia. Ela é uma pessoa fantástica, ela é uma pessoa que tem experiência, ela já presidiu várias eleições, ela já foi presidente do TSE. E ela, quando ela falou hoje conosco, ela falou com propriedade e conhecimento de causa. E tudo aquilo que ela traçou, os 3 eixos daquilo que ela veio tratar conosco, nós anotamos. De minha parte, já fiz até um cronograma de reunião com a minha tropa, digamos assim, os meus juízes e meus promotores eleitorais, meus defensores públicos eleitorais, para transmitir toda essa preocupação e transmitir tudo aquilo que nós tratamos aqui. Eu penso que deu para azeitar, eu gosto dessa expressão, a gente ouve muito no Norte, azeitar as engrenagens. Esse Copetrel, na meu ver, foi diferente. Azeitamos as engrenagens para poder, a partir de agora, já desse mês que começa realmente, fazer funcionar essa máquina eleitoral que é o Brasil. Um exemplo de democracia, uma democracia firme, segura e de responsabilidade que é feita por todos nós. De outra parte, eu quero te agradecer, Aurião, pelo convite, tá certo? E a oportunidade de estar aqui falando para o teu público. Oi. Muito bem, eu conversei aqui com a magistrada, esses magistrados vocacionados aqui, se dedicando... Foco no apresentador Orion Teixeira. ...o processo eleitoral municipal deste ano. Eu conversei então com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Silmar Fernandes, a desembargadora Wanderlei Terezinha Kubiak, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, e o presidente eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, desembargador João Lages. Obrigado a todos pela participação, foi um prazer aqui. E a você que nos acompanhou até aqui pode ver e rever essa entrevista em nosso canal no YouTube. E deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Obrigado e até a próxima. Em Fundo Azul, encontro marcado.